Olá, pessoal. Bom, hoje iremos falar sobre construções com régua e compasso, né? Dentro do contexto que a gente está estudando, tá certo? Só para dar um breve panorama, né, sobre isso, né? Como muitos de vocês devem saber, né? Os elementos foi o primeiro tratado sobre matemática que se tem registro. Foi escrito por Euclides, né, por volta de 300 anos antes da Era Comum. E é uma coleção de livros, né? Então, nesses livros, né, começaram com 23 definições básicas, né, envolvendo pontos e retas. Além disso, né, 5 axiomas e 5 noções comuns, né, sobre igualdade e desigualdade. E os três primeiros, né, axiomas dizem como certas construções geométricas devem ser feitas, né? E quais são esses três primeiros axiomas, né? São o seguinte: é, o primeiro, né, determina para desenhar uma linha reta, né, ou uma reta, né, uma reta de um ponto a outro, né. Então, você dá dois pontos, né, ele determina como desenhar uma reta aqui ligando esses dois pontos. Faz de conta que isso é uma reta. O segundo é o que, né? Produzir uma reta continuamente a partir de um segmento, né? Então você dá um segmento, né, de reta, aí ele ensina como a gente consegue prolongar isso aí, né? E o terceiro é o quê, né? Descrever um círculo com qualquer centro e raio, né? Então, dado um centro, né, e um raio, você consegue construir o círculo, né, a partir dos métodos, né, de régua e compasso, tá certo? Então, os dois primeiros itens, né, nos dão uma maneira de como usar régua, né, enquanto o segundo é de como está usando o compasso, tá certo? Muito bem, né? Então, vamos formalizar, né? Como é que a gente descreveria uma construção de régua e compasso, né, no sentido de Euclides para o nosso contexto, né? Então, definição, uma construção com régua e compasso. É, no sentido de Euclides, é uma sequência finita envolvendo esses três itens que a gente acabou de descrever. Tudo bem? Bom, ao invés de a gente fazer essas construções, né, no plano, né, no R2, a gente vai estar fazendo ela nos complexos, tá certo? Então, vamos dar alguns nomes aqui, né? Então, se Z1 ou Z2 forem elementos complexos, né? E a gente tiver um real positivo, então, né, eu vou estar chamando de L. Opa, trocar tinta aqui. Então, né, eu vou estar chamando de L de Z1, Z2, como sendo a reta, tá, que liga os pontos Z1
o ponto Z1 a Z2, tá certo? E nesse caso, eu estou considerando Z1, né, diferente de Z2 para fazer sentido, né, a existência dessa reta. Tá? E eu vou ter aqui, que eu vou chamar de de C, Z1 R como sendo o círculo, né? De centro Z1 e raio R. Tá certo? Lembrando sempre, né, que o R é maior que zero, tá? Beleza, né? Então, a partir disso, né, vamos definir, né, de maneira recursiva como construir pontos, retas, né, e círculos. Então, vamos lá. Então, definição para cada n pertencente aos naturais, defina os conjuntos, eu vou chamar aqui de Pn, Ln e Cn, que são conjuntos de pontos, retas e círculos e círculos construtíveis por então beleza, né? Então aqui a gente vai ter o que a gente vai chamar de P0, tá? Que a gente vai partir, né, desses pontos 0 e 1, tá bom? Aí o L0 eu vou estar definindo como conjunto vazio e o C0 também, tá? Aí no passo n mais 1, a gente vai estar escrevendo da seguinte maneira. Então, aqui a gente coloca L de n mais 1 como sendo as retas, né, obtidas por esses dois pontos, né? Ligando esses dois pontos, né, onde esses dois pontos pertencem ao passo n dos pontos, tá? Então, uma vez que a gente conhece os pontos, né, no enésimo passo, a gente obtém as retas do passo seguinte, tá? De maneira parecida, né, a gente vai ter com o conjunto dos círculos também, que a gente pega como sendo C aqui de Z1, a gente coloca aqui o Z2 menos Z3, tá? Que vai ser o raio, né? Com Z1, Z2 e Z3 também, né? No passo N. E agora, né? O que seria o N mais 1 dos pontos, né? Então, o N mais 1 dos pontos vai ser o quê, né? Vai ser os pontos obtidos através da interseção de retas, dadas nesse passo aqui, N mais 1. Interseções de retas com círculos, né? E interseções de círculos entre círculos também. Certo? Então vamos estar escrevendo isso. Então são os pontos aqui, né, do plano complexo, né? Tal que Z está na intersecção de retas no Ln mais 1, tá? Próximo passo é o quê? Interseções de retas com círculos, né?
Então, é o z aqui em C, tal que z está em L de n mais 1. Desculpa, está em uma reta de L de n mais 1 e em um círculo de Cn mais 1, tá? E o último caso, né, é em que o z ele vai estar em interseções de círculos, né? Então está na intersecção de dois círculos em Cn mais 1, né? Repara bem o seguinte, que para construir L de n mais 1 e Cn mais 1, a gente usa o Pn. E para estar construindo Pn mais 1, a gente precisa usar o Ln mais 1, né? E o Cn mais 1. Tá certo? Então agora, vamos ver como é que... Vamos dar um exemplo, né? Na verdade, não é dar um exemplo, né? Vamos ver como é que a gente obtém os primeiros conjuntos, né? Então, o primeiro, por exemplo, o L de 1, vai ser o quê, né? Vai ser o segmento, né, de reta, desculpa, o segmento não, a reta, né, que liga o 0 e 1, né? Então a gente pode estar escrevendo assim, ó. Tá? E o 1 vai ser o quê, né? Vai ser os círculos, já que só temos o ponto 0 e 1, então vai ser os círculos de centro 0 e raio 1 e de centro 1 e raio 1 também. Tá certo? E o que seria o nosso P1? Bom, para o P1, vamos fazer um desenho que vai nos ajudar bastante, né? Então, a primeira coisa que a gente tem é a reta, né, que liga o 0 e 1, né, que eu vou estar tentando desenhar ela aqui assim. Então, a gente tem o 0 e 1, tá? E a gente tem essa tentativa de reta, né, que liga os pontos 0 e 1. Tá. Aí, em seguida, a gente vai ter o quê, né? A gente vai ter os círculos, né? Primeiro o círculo aqui de raio centro 0 e raio 1, tá? Que faz de conta que é algo assim. E o círculo de centro 1 e raio 0, que faz de conta que é algo assim, tá? Agora eu peço que vocês usem a imaginação. Mas nas notas, né, vai estar bem mais bonitinho. Então, beleza, né? Então, o que que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai pegar, né, todas as interseções, né, que a gente tem aqui. Então, aqui a gente tem essa interseção entre os dois círculos, né, que vai gerar o ponto 1 mais i raiz de 3 sobre 2. Então, a gente tem que esse ponto é construtível. A gente vai ter que o seu conjugado também vai ser construtível, que ele vai estar aqui embaixo, tá? E além desses dois pontos, né, a gente tem as interseções dos círculos com a reta, né? Então aqui a gente vai ter que o 2 vai ser um ponto construtível e o menos 1 também. Então, o P1 ele é dado pelos pontos menos 1, 0, 1 e 2, junto com esses complexos, né? Que é o 1 mais i raiz de 2, desculpa, raiz de 3 sobre 2 e o seu conjugado, né, que é 1 menos i raiz de 3 sobre 2. Muito bem, então agora a gente vai ter o nosso primeiro lema,
que é mais uma constatação, né? Que diz o seguinte. Bom, para cada n natural, tá? Temos que, bom, o Pn vai estar contido no Pn mais 1, assim como a gente tem que o L, né, de n vai estar contido no L de n mais 1, e o C, né, de n vai estar contido no C de n mais 1, tá certo? E além disso, né, e cada conjunto é finito, tá? Beleza. Como é que a gente checa isso, né? Então aqui é o seguinte, gente, essas inclusões, né, elas são dadas pela maneira como a gente definiu, né? Porque a gente está sempre usando o passo n para estar definindo o passo n mais 1, né? E a gente acaba incluindo todo mundo que apareceu no passo anterior no passo seguinte, tá certo? Então, essas inclusões elas saem justamente pela maneira como a gente está construindo recursivamente esses objetos, tá? Agora, para a gente notar que cada um desses conjuntos são finitos, né, é só a gente dar um jeito de limitar, né, os seus elementos de alguma maneira. Bom, vamos fazer o seguinte, né, vamos chamar de Pzinho n, a quantidade de elementos de Pn, né? Assim como a gente pode chamar de Ln, né? L pequeno aqui, n, a quantidade de elementos do Ln aqui, grandão. E de Czinho n aqui, a quantidade de elementos dos círculos aqui, tá? Então, como é que a gente faz para saber, por exemplo, quantos elementos a gente tem em n mais 1? É da seguinte maneira, né? O pior caso possível, né? Na verdade, não o pior caso possível. O pior caso possível é que se todos os pontos são colineares, né? Se todos os pontos forem colineares, os n mais 1. Porque o que acontece, né? A gente quer obter retas, né? A partir do de pontos, né? Então, para construir o L de n mais 1, como a gente definiu lá atrás, vai ser o quê, né? Vai ser todas as possibilidades, né? De retas possíveis ligando dois pontos que estão no Pn, tá certo? Ok. Então vamos lá, né? Então, se todos os pontos forem colineares, você vai ter uma reta só, né? Mas caso contrário, pode ser que os pontos, né, eles estejam espalhados em uma forma de círculo, né? E aí você vai ter, né, que cada um desses pontos, né, você vai ter que não existe três pontos colineares aqui. Então você poderia, por exemplo, né, pegar esse ponto aqui e você ligando esse com esse vai ter uma reta, ligando esse com esse outro vai ter outra reta, esse com esse outro e assim por diante, né? Então, como é que a gente trabalha com isso, né? Então aqui a gente vai ter que lembrar o seguinte, né? A gente está com, no caso, a partir de Pn pontos, né? Então, para cada ponto, né, eu vou ter Pn menos 1 possibilidades, né, de ligar com esse ponto dado, né? Tá certo? Então, a gente poderia ter algo assim, ó, Pn menos 1, tá? E como a gente tá, tipo,
a reta desse ponto com esse é a mesma desse ponto com esse, né? Então a gente pega e divide tudo isso por 2. Tá certo? Então, isso aqui vai ser a quantidade máxima, né, de pontos, desculpa, de retas, né, que você vai ter no L de n mais 1, tá? Então você poderia estar colocando assim, ó, L de n mais 1, né, é menor ou igual a meio, né, que multiplica Pn menos 1, tá? Só que no livro, ele está colocando assim, que também não tem problema, né, que vai ser maior do mesmo jeito, né? Beleza? A mesma coisa, né, a mesma análise a gente faz para o conjunto de círculos, né, porque o que que acontece, né? Círculos também, né? Você tem a quantidade P de círculos, né? E aí você vai ter os raios, né? Então, o que que acontece, né? Você vai ter que para cada ponto, né? Você vai ter um raio diferente, né? Então você tem esse com esse que é diferente, que é um raio, esse com esse também que é um raio, e fazendo uma contagem também de possibilidades parecidas com o que a gente fez aqui, né? A gente vai ter que isso aqui também vai ter uma quantidade finita, né, de círculos, né? E o livro ele limita, né, por esse número aqui, lá do Ian Stewart. Aqui, Pn mais 1. Ele limita por esse número, né? Mas você poderia fazer uma análise parecida com o que a gente fez para as retas, né? Porque para cada ponto aqui, né, você vai ter, é, tipo, no total, né, a gente teria meio que aquela quantidade de retas lá com um menos aqui, né? Só que para cada ponto, né, você pode usar essas retas, né? Na verdade, você vai estar pegando os segmentos delas, né, como sendo os raios, tá? E aí você consegue limitar também. E também, né, de maneira análoga, né, você consegue limitar os pontos com o quê, né? Com as interseções de retas, né? Então, você vai calcular as possibilidades de interseções de reta, certo? Então, é, calcular as possibilidades de interseções de retas com círculos e calcular as possibilidades de interseções de círculos com círculos, tá? Aquele negócio, né? Pode ser que quando você, tipo, analise, né, e faça as contas aí direitinho, analisando as possibilidades, né? Pode ser que dê algo menor que isso, mas não importa, né? Tipo, isso aqui limita, tá certo? Muito bem, né? Então, agora a gente vai estar definindo uma maneira, né, de dizer se os pontos são construtíveis, né, usando o que a gente viu até agora, né? Tipo, construtíveis no sentido de regra e compasso, né? Só que a gente vai tentar definir em termos algébricos. Muito bem, né? Então, definição. É, um ponto Z pertencente aos complexos é construtível se existe uma sequência finita de pontos tá? A sequência começando do zero, né? Então você tem o zero, depois você tem o 1, né? Que são os dois pontos iniciais.
certo? Aí você vai ter aqui o Z3, até chegar o nosso ponto em questão, né, que eu vou chamar aqui de ZK, só para falar que está no passo K, tá? Que é Z. Tal que CJ mais um pertence em pelo menos, pertence a pelo menos, né? Um dos seguintes conjuntos. Certo? Ou seja, né, se ponto ele é construtível, né, se ele pode ser escrito como interseções de... É exatamente isso, né? Interseções de retas, né? Que é J2, interseções de retas. Tá? Repara bem, ó, esse ponto aqui é o mesmo que esse. Interseções de retas com retas dadas, né, por pontos que vieram, né, anteriormente. Interseções de retas com círculos. Deixa eu ver aqui, J4, J5. Tá? E interseções de círculos, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, C de J1, Z de J2 menos Z de J3 interceptado com C de Z de J4, Z de J5 menos Z de J6. Vou melhorar esse 6 aqui. 6. Tá certo, né? Então, tá certo. Então, onde os... Vou escrever um negócio aqui, mas já já eu explico, viu, gente? Onde, ó, J's menores ou iguais a J e as intersecções entre círculos, entre retas, entre círculos e retas e entre círculos são distintas. Tá certo? O que significa isso aqui, ó? Significa o seguinte, ó. Se a gente voltar lá atrás, eu quero que cada um, né, desses elementos da sequência seja obtido, né, através de interseções de retas com círculos ou de círculos entre círculos, né? Então, por isso que eu estou falando, olha, tal que cada Z, né, de J mais um, e ali eu estou falando, olha, cada um desses caras aqui, né, esses J1s aqui, né, até J6, né, é menor do que
menor ou igual que o passo J, né? É só para falar mesmo, né, que eu peguei elementos, né, de passos anteriores para obter o passo J, tá? É só isso, tá certo? E cada elemento, né, da sequência eu quero que seja obtido dessa forma até a gente chegar no ZK, que é o Z, né? Beleza? Então tudo bem, né? Então com isso a gente tem esse teorema aqui que é mais uma constatação também, que diz o seguinte: que um ponto Czinho em C é construtível nesses termos que a gente acabou de apresentar. Construtível C e somente C C pertence, né, a Pn para algum N em P, né? Beleza? Então aqui é o seguinte. Deixa eu só trocar esse pontinho aqui que vou botar Z, né, que é melhor. Com o pontinho Z, que pertence a Z. Aqui, né? Então, beleza, né? Então, o lance é o seguinte, né? Se ele é construtível, então ele vai estar usando a sequência indutivamente, né? Eventualmente ele vai estar em algum PN, né? Porque as interseções de... Se ele está em interseção de reta, né? Interseções de reta é dado... Tipo, se ele está em interseções de retas, ele vai estar eventualmente em algum PN. Interseções de círculos também. Ou ele é o próprio gerado, né? Tipo, pelo PN mesmo, né? E a mesma coisa vale o contrário, né? Que se ele tiver em algum PN, ele vai ser construtível. Então, é só uma outra maneira, né, da gente falar a mesma coisa. Tá certo? Agora sim, a gente vai estar definindo algo realmente princípio novo, assim, né? Que parece que não, a princípio parece que não tem relação, mas a gente vai ver que tem toda a relação do mundo, né? Que é o fecho pitagórico. Então, o fecho, vou até trocar de cor aqui, pitagórico, também conhecido como, no livro do Ian Stewart, né, ele usa essa notação aqui, tá? De pi de pitagórico aqui, tá certo? Então, o fecho pitagórico de Q é o que, né? É o menor corpo, K contido em C, com a seguinte propriedade. O que que acontece, né? Acontece o seguinte, ó. Se para qualquer elementinho que eu tiver do corpo, implica que mais ou menos sua raiz quadrada vai estar no corpo também, tá? Vou colocar Z aqui, né? Senão vai confundir aqui, evitar confusão. Então, o fecho pitagórico, essencialmente, é o quê, né? É você fechar o seu corpo, né, por raízes quadradas, né? Tá? Então, no caso dos... Como a gente está fazendo isso no contexto aqui dos racionais, né? A gente vai pegar um corpo que contém todas as raízes quadradas, tá? As raízes quadradas, tipo, o mais e o menos aqui. Mais a raiz quadrada ou menos a raiz quadrada, tá certo?
E note que o fecho pitagórico de Q de fato existe, né? Pois todos os subcorpos de C, como a gente já havia mostrado em algumas aulas atrás, contém o Q, tá? Então, a gente pode falar, né, que o QI, o fecho pitagórico, né, o Q de PI, na verdade, ele vai ser o quê, né? Ele vai ser a intersecção de todos os corpos que satisfazem, né, essa propriedade, né, que eu vou chamar de asterisco, né, tá? Então, por exemplo, né, você pode pegar esse corpo aqui, tá? E aí você vai interceptar ele, por exemplo, com esse aqui, né? E assim por diante, né? E vai pegar a interseção de todos esses caras aí, tá? Beleza, então agora sim, né? Com isso, a gente vai estar falando agora de um teorema extremamente importante, tá? Que vai fazer a ponte, né? Entre o número ser construtível e ele está no fecho pitagórico, né? E esse teorema a gente vai estar demonstrando metade dele nessa aula, né? Porque ele é um teorema que exige algumas construções, né? Mas é aquele negócio, ele vai ser um pouco longo, mas é porque a gente vai estar, né, dando todos os detalhes, né, das construções feitas ao longo do caminho, tá certo? E esse teorema bem simpático, que é o teorema fundamental nesse contexto, né, de números construtíveis, é esse aqui, ó. Lá nas notas, né, vai estar como teorema 7.2, que diz que um ponto Zzinho aqui em C é construtível C e somente C esse ponto também pertence ao fecho pitagórico, tá? Bom, equivalentemente, a gente pode estar representando, né, como essa igualdade de conjuntos aqui, né? Que um ponto é construtível se ele pertence a essa união, tá? Que vai ser igual ao fecho pitagórico, beleza? Beleza, né? Como é que a gente mostra isso? Bom, aí é o seguinte. Bom, a gente vai ter que provar duas inclusões, né? Primeiro que esse conjunto é incluído nesse, né? E depois que está contido nesse. Então, aqui são o quê? São todos os pontos, né, construtíveis por regra e compasso, né? Que a gente definiu agora há pouco. Então, a ideia é o quê, né? Por exemplo, para mostrar a ida aí, né? Essa inclusão. Tá pegando um ponto aqui, né, por exemplo, num passo PN aqui, e mostrar que ele pode, e verificar que ele pode ser expresso usando, que no livro, né, o Ian Stewart chama de funções racionais, né? Que é, o que que isso significa, né? Que a gente meio que vai dar um jeito, né, de escrever esse ponto em termos de coisa que a gente já sabe que está aqui dentro, né, do fecho pitagórico, e pegar multiplicações, divisões disso, né, ou se necessário tá tirando raiz também, tá?
Então, é nesse sentido que a gente vai estar fazendo, tá bom? E a volta vai exigir um pouquinho mais, né? Vai ter que definir algumas ferramentas extras e a gente vai estar fazendo na próxima aula, né? Que aí seria fazer o contrário, né? Pegar alguém aqui que pode ser escrito em termos dessas funções racionais que vai ficar mais claro ao longo do texto, né? Escrever em termos dessas interseções que a gente viu aqui, né? Desses objetos, né? De retas, retas com círculos, né? E círculos com círculos. Tá certo? Então, vamos lá, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai mostrar o seguinte, ó. Então, a gente vai mostrar aqui, deixa eu escrever aqui, ó. Vamos mostrar que Pn está contido no feixe pitagórico para todo n. Tá certo? E a gente vai fazer isso, né, usando indução finita. Tá bom? Bom, a gente vai fazer isso, né, usando indução finita sobre o n, né, do Pn. Então, usando o primeiro princípio de indução finita, né, sobre n aqui dentro do n, tá? Mas esse n, né, atrelado no P de n, né? Então a gente vai, bom, vamos devagar, ó, vai funcionar assim. Então primeiro, né, a gente parte, né, do fato de que a gente já sabe, né, que o P0 ele está dentro do feixe pitagórico. Por quê, né? Porque isso aqui é um corpo. Então todo corpo vai conter 0 e 1, né? Olhando como subcorpo dos complexos, né? Tudo bem? Então, a gente tem isso. E agora, o que que a gente vai fazer, né? A gente vai supor, por indução, que valha... Então, aqui é o primeiro passo, né? Agora a gente vai supor que valha que Pn está contido no feixe pitagórico, tá? E vamos tomar um elemento de Pn mais 1 qualquer e vamos mostrar que esse elemento está dentro do feixe pitagórico também. Bom, então, como esse elemento está aqui, então existem três casos para a gente considerar, né? Que ou esse elemento ele está na interseção de retas, ou esse elemento está na interseção de reta com círculo, ou esse elemento está na interseção de dois círculos. Tá certo? Então vamos checar aqui o primeiro caso. E esse primeiro caso é o quê, né? Segmento de reta interceptando reta, né? Então Z está na interseção de retas, né? Então vamos escrever assim, ó. Seja Z igual a L de Z1, Z2, interceptado com L de Z3 e Z4, onde ZJ, cada um desses, né, Z1, Z2, Z3, Z4, né, tá dentro de Pn, né? E por sua vez a gente tá supondo, né, por indução, que esse Pn está dentro do feixe pitagórico, né? Então, os pontos aí são elementos do feixe pitagórico, tá? Aqui por hipótese de indução. Tá beleza?
Bom, né? Então, vamos dar uma cara para isso, né? Então, existem alfa e betas reais, tais que a gente pode estar escrevendo o quê? Por exemplo, o z como sendo alfa z1 mais 1 menos alfa que multiplica z2, tá? Ou a gente pode estar escrevendo, né, o z também, né, como sendo em termos de beta, né? Então, porque vai ser em termos no caso aqui o alfa é em termos da primeira reta, né? E o beta é a posição do z, né, na segunda reta. Então, aqui a gente tem z3 mais i menos alfa z4, tá bom? Então, o que que acontece? Se a gente isolar o alfa, acho que ainda é meio cedo para um portanto. Se a gente isolar o alfa, a gente vai ter o seguinte: isolar o alfa em termos de beta, né? A gente iguala as duas equações aqui e for isolar o alfa, a gente tem essa cara aqui, ó. Beta Z3 menos Z4, tá? Mais E4 menos E2. Tudo isso dividido por Z1 menos E2. E, igualando as duas equações aqui e isolando beta, a gente vai ter que vai ser igual a alfa Z1 menos E2, tá? Mais E2 menos Z4. Tudo isso dividido por Z3 menos Z4. Então, deixa eu tentar fazer menor aqui para caber. Z3 menos Z4. E a mesma coisa também vale com os conjugados, né? Você pode estar substituindo cada um desses elementos por seus conjugados que vai continuar valendo a mesma coisa. Tá certo? Então vamos copiar isso aqui. Opa. Aqui dá para. Então aí a gente coloca as barrinhas, né? Que não vai alterar nada. Tá certo? Bom, aí o que acontece, né? Agora, se você pegar e, por exemplo, substituir, né? Igualar, né, esse beta aqui em termos de conjugado. Vou começar com alfa, né? Se você igualar esse alfa aqui em termos de conjugado com esse alfa aqui normal e isolar o beta, por exemplo, espera aí, aqui é o seguinte, ó, na verdade vou começar obtendo alfa, né? Então, para obter alfa, a gente vai fazer o seguinte, a gente começa igualando esse beta aqui com esse beta aqui, né? O beta, porque uma vez que a gente iguala, né, só vai sobrar alfa. Então, quando você ajeita tudo, você vai ter que o alfa, ele vai dar nesses termos aqui, ó. Então vai ficar Z2, Z4 conjugado menos Z3 conjugado, mais Z2 conjugado, Z3 menos
Z4 menos Z3, Z4 conjugado, mais Z4, Z3 conjugado, tudo isso dividido por Z1 menos Z2, que multiplica Z3 conjugado menos Z4 conjugado, mais Z4 menos Z3, Z1 conjugado menos Z2, tá? Aí dessa maneira a gente obtém o alfa, né, em termos, você repara bem, né, é em termos desses termos, né, que já estão dentro do PN, né? E de maneira que a gente vai ter que, por mais estranho que seja isso, né, isso aqui vai ser um número real, né? Tá? E se você igualar o alfa, aí a gente também consegue extrair o beta. E o beta, ele vai ter essa cara simpática aqui também, ó. Então vai ser Z3, Z1 conjugado menos Z2 conjugado, mais Z3 conjugado, Z2 menos Z1, menos Z2, Z1 conjugado, mais Z1, Z2 conjugado, tudo isso dividido por Z4 menos Z3, Z2 conjugado menos Z1 conjugado, mais Z1 menos Z2, Z4 conjugado menos Z3, tá bom? Bom, logo, né, a gente tem o quê, né? Que alfa e beta, né? Eles são elementos, né, do fecho pitagórico, né? Eu disse que eles são reais, né? Mas mais que isso, né? Com isso a gente mostrou que eles são elementos do fecho pitagórico, porque eles são escritos, né, em termos do que já estava no fecho pitagórico, né? Que é Z1, Z2, Z3, Z4, tá? E essa cara aqui é a cara das funções racionais que eu falei, né? Que você tem uma fração aqui, né? E aqui não foi necessário, né? Mas caso necessário, também a gente poderia ter aplicado a raiz quadrada, né? Então, a gente tem que, por exemplo, o z igual a alfa z1 mais i alfa z2 está dentro do fecho pitagórico, né? Alfa z2 está dentro do fecho pitagórico, né? E da mesma maneira, né, a gente pode também estar escrevendo em termos de beta também, né? Então aqui é o Z3 mais o Z4, tá? Que dessa maneira também vai estar dentro do fecho pitagórico. Muito bem, então com isso, esse é o caso, né, do ponto estar na interseção de retas, né? E agora como é que a gente mostra para o caso em que ele está numa reta, né, que intercepta um círculo, né? Então esse aí vai ser o caso 2, que é o caso em que Z ele pode ser escrito como uma reta que intercepta um círculo. Deixa eu só botar a vírgula aqui. Aí aqui a gente coloca Z4 menos E5
tá? Onde a gente tem, né, que para cada j, né, variando de 1 até 5, temos que zj está dentro de Pn, né? E por sua vez, por hipótese de indução, né, Pn está dentro do feixe pitagórico. Muito bem, né? Então, só para facilitar um pouco as coisas, né? Vamos chamar esse raio aqui de Z4, o módulo, né, de Z4 menos Z5 de R, tá? Então, vamos lá para a próxima lousa. Então, vamos chamar de R, né? O módulo de Z4 menos Z5, tá? Bom, dessa forma, né, existem alfa e betas reais, tá? Tais que a gente tem o quê, né? Que o Z ele vai assumir essa posição aqui na reta, né? E essa posição aqui no círculo. Opa. Então aqui é Z3 mais R, tá? Bom, aí o Z, né, como ele está dentro, como ele está na interseção da reta do círculo, né, então a gente iguala aqui as equações, né, e vamos ver o que a gente consegue obter, né. Igualando, né, os Z's, né, e dando um jeito de isolar aqui o alfa, a gente vai ter que a gente consegue escrever isso aqui com essa cara, ó, alfa Z1 menos Z2 mais Z2, que é igual a Z3, tá? Mais R elevado a iθ, né? Aí, passando conjugado em tudo, né? O que a gente tem? Só para deixar claro lá atrás, gente, não sei se ficou claro por que eu pude considerar o conjugado, porque é o seguinte, né? O alfa e o beta são números reais, né? Então, se eu tenho que o conjugado de alfa, né, é igual a alfa, e o conjugado de beta é igual a beta, né? Então, por isso que eu posso passar isso aqui, considerar os conjugados, que também não tem problema nenhum, tá? A mesma coisa a gente vai usar para esse caso, que aí eu vou passar o conjugado aqui na equação, e aí a gente vai ter o quê, né? Que a gente pode escrever ela dessa maneira, ó. Então, aqui eu vou ter os conjugados de Z1 e Z2. Aqui eu vou ter o conjugado de Z2. Isso aqui vai ser igual ao conjugado aqui de Z3. E quando eu passo o conjugado nisso aqui, fica RE elevado a menos iθ, né? Agora, né, a gente vai usar uma técnica aqui para estar eliminando, né, os termos que tem θ, tá? Como é que a gente vai fazer, né? Essa escolha do conjugado aqui não foi à toa, viu, gente? A gente agora vai estar multiplicando, né, essa equação por essa, né? E, consequentemente, essa por essa também, né? Então, quando a gente multiplica tudo, o que vai acontecer, né? A gente vai ter... Vamos tentar escrever pequeno aqui para caber, né? Então, a gente vai ter alfa Z1 menos Z2 mais Z2, tá bom? Multiplicado por isso aqui, que vai dar alfa
Z1 menos Z2 conjugado mais Z2 conjugado, tá bom? E multiplicando essas partes aqui, né? Que aí a gente vai ter o quê? Ah, melhor, gente. Vamos fazer o seguinte. Vamos estar pegando isso aqui e tá passando o menos... O menos passando para lá o Z3, né? Tá. Só para deixar em termos aqui de R, né? Menos θ, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos só tá ajeitando aqui, tá bom? Aí eu vou botar um menos aqui, menos, menos, e vou puxar esse camarada aqui um pouquinho para cá. Então puxei aqui também. Tá, aqui não tem necessidade de decimais aqui, não tem necessidade de mais decimais. Então aí a gente tem que isso daqui vai ser igual a isso daqui vai ser igual a isso. Aí agora é só dar uma arrumada aqui, né? Que aí é só puxar isso aqui para cá. Então aqui a gente tem menos o Z3, tá? E aqui a gente tem menos o Z3 conjugado, né? Aí multiplicando os dois a gente vai ter o quê, né? Vai ter R, né? R, E e θ, tá? Vezes R, E menos Iθ, tá? Que vai dar o quê, né? Vai dar R quadrado, né? Porque a gente conserva a base aqui, somos expoentes, né? Vai dar R quadrado e elevado a zero, né? Que vai dar R quadrado. E o R quadrado, né? É o quê, né? É Z4 menos E5 elevado ao quadrado. Tá bom? Então, copiando isso aqui tudo, a gente vai ter... Dá uma ajeitada aqui, né? Ter que isso aqui é igual a Z4 menos E5, tá? Perdão, Z4 vezes E5 que multiplica Z4 menos E5 conjugado, tá certo? Porque é norma, né? E aí a gente pode escrever desse jeito, né? Norma quadrada também podemos escrever dessa maneira. Tá, beleza? E agora? Bom, agora é só a gente isolar o alfa e acabou os problemas, né? Veja que tá tudo em termos, né, de Z1, né, até Z5. Então, ao isolarmos alfa, o restante dos termos estará na forma de funções racionais, tá legal? E raiz quadrada, né? E, se necessário, com raiz quadrada. Porque as funções racionais, nesse caso aqui, o jeitão, né, que a gente está organizando em frações aí, né, faz com que isso ainda seja o termo
do feixe pitagórico, né? Porque o feixe pitagórico é um corpo. E a gente pode aplicar a raiz quadrada à vontade, porque todas as raízes quadradas estão lá dentro também, tá bom? Então, com isso, logo, o alfa vai ser um elemento do feixe pitagórico. E por sua vez, né, o z, ele vai estar aqui dentro, né? Porque o z, só lembrando, né, você pode até escolher, né? O z, na verdade, né, é mais interessante esse aqui, né? Como o z pode ser escrito com essa cara, né, e você obteve o alfa dentro do feixe pitagórico, né? Todos esses elementos também estão lá dentro do feixe pitagórico, então z está dentro do feixe pitagórico. Tá, e agora o nosso terceiro e último caso, né? Vai ser quando a gente tem a situação em que o z ele está numa interseção de círculos. Então, caso 3. A gente pode estar escrevendo, né, o z como sendo essa intersecção aqui. Então, aqui eu tenho z1, z2 menos z3, interceptado com z4, z5 menos z6. Maravilha. Bom, da mesma maneira, né, os elementos aqui de z1 até z6 são elementos que já estão no Pn, né? E o Pn, por hipótese de indução, está no feixe pitagórico, né? Zj está aqui dentro e esse, por sua vez, está aqui. Tá bom? Por hipótese de indução, né? E além disso, né, para dar uma facilitada aí nas contas, né, vamos chamar esse raio aqui de R, tá? E esse raio aqui de S, tá bom? Muito bem. Então, existem, né, θ e φ, que estou buscando seguir mais ou menos a notação que o Ian Stewart usa, né? Não confundir isso aqui com o vazio, se escreve da mesma maneira, mas nesse contexto a gente está chamando isso de φ, tá bom? Tais que... Então a gente tem o seguinte, né? A gente tem que o z, ele está nesse primeiro círculo, dado por essa equação, e o z, ele vai estar no outro círculo, dado por essa equação aqui. Tá bom? Muito bem, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai repetir o mesmo argumento que a gente fez no caso anterior para dar um jeito de eliminar o θ e o φ. Então, o que a gente vai fazer, né? A gente vai pegar, por exemplo, esse primeiro caso aqui, tá? Bota conjugado em tudo, tá? Passa o Z1 para o outro lado, deixa isolado isso aqui e multiplica as duas equações, tá bom? Aí, fazendo isso com esse caso aqui, a gente tem isso aqui, ó, Z menos Z1, Z conjugado menos Z1 conjugado, tá? Vai ser igual a R quadrado. E repetindo a mesma ideia para essa equação aqui de baixo, a gente vai ter o seguinte, que
Z menos Z2. Bom, multiplica Z menos Z4, que é igual a S². Tá bom? Repetindo o mesmo argumento aqui, né? Você pega essa equação aqui de baixo, pega o conjugado dela, multiplica, faz aquele ajuste, né, de mandar o Z2 para o lado esquerdo, respectivamente conjugado também. Então a gente vai se deparar com essas duas situações, né? Beleza, né? Então, uma vez que a gente chegou nessas equações, o que que a gente vai fazer, né? Pode estar isolando, por exemplo, aqui o z barra e estar substituindo na equação aqui de cima, né? E encontrar os z's, né? Aí, uma vez que você faz isso, né? Você vai resolver uma equação quadrática e beleza, né? Vai obter o z da mesma maneira, tá bom? E aí, dessa maneira, né? A gente, concluindo assim, né? A gente mostra que o z ele também pertence, né, ao fecho pitagórico. Tá certo, gente? Então, na próxima aula, a gente vai estar mostrando, né, a outra inclusão, tá? Aí a gente vai estar definindo alguns objetos novos aí e vamos tentar seguir também, né, com mais detalhes possível para isso, tá certo? Então, até a próxima!